Sejam bem-vindos ao canal. Sempre eu começo assim e acabo me esquecendo de que canal eu tô falando, mas é o de Fora da Gaiola. Tá bom. Sejam bem-vindos ao canal de Fora da Gaiola, o seu canal que fala sobre Deus e sobre os assuntos da igreja, aquela coisa toda, rapaz, aquele negócio que você já conhece. Quero mandar um abraço para Ana Sacerdote, Joilson, Misael, que são todos lá de Salvador, meus amigos. Tamo junto, aquele abraço. Mandando um abraço também para Michele, que tá no Rio Grande do Norte, que também acompanha aqui o canal de Fora da Gaiola. Mandando aquele abraço especial a todos os irmãos do Tomba, do povoado do Tomba, aqui que é um povoado perto de onde eu moro. Mandando um abraço especial para Juninho, da PIB Candial, que tá junto aqui com a gente, aqui assistindo todos os vídeos. Tamo junto, Juninho, vamos nessa, meu filho. Hoje eu tenho que falar rápido, que o assunto do vídeo é grande. O pastor André Valadão, que mora nos Estados Unidos, fez uma pregação para o seu auditório, colocou um cenário muito sugestivo, né, lá com a bandeira, assim, o nome Orgulho, né, e o nome Orgulho com arco-íris, né, falando que Deus odeia o orgulho, né, então sugere que Deus odeia o movimento LGBT. Tá bom? E a gente vai comentar sobre isso. Para iniciar o nosso vídeo de uma maneira séria, eu quero responder o jornalista Pavineto, né, que fez um tweet falando sobre o assunto. Ele se pronunciou, ele ficou sabendo da polêmica e se pronunciou fazendo o seguinte tweet: eu, Pavineto, me pergunto, Deus me odeia? Deus é amor, pode ele odiar? E aí ele bota lá, hashtag Deus é amor, né? Pavineto faz essa pergunta, que parece uma pergunta simples, parece uma pergunta, sabe, com resposta simples, mas não é, tá bom? A pergunta de Pavineto, ela é relevante, tá bom? Inclusive eu agradeço até Pavineto por ter feito essa pergunta em público, porque dá chance de nós cristãos respondermos de maneira honesta, de maneira franca, a essa pergunta que muita gente se pergunta, com certeza. Muita gente faz. Eu não tenho dúvida que muita gente faz essa pergunta. Deus é amor, ele odeia? Né? E para quem lê a Bíblia, fala, o que é que eu faço com aqueles textos onde diz que Deus odeia alguma coisa? Se ele é 100% amor, como ele pode ter ódio? Né? Uma questão filosófica séria, né? Que eu vou me propor com ousadia a tentar responder aqui, segundo o nível de conhecimento que o Senhor Deus Todo-Poderoso me agraciou, tá bom? Que não é maior do que o de nenhum de vocês que está me assistindo, não sou melhor do que ninguém, não tô aqui no YouTube porque me acho melhor do que ninguém, tá bom? Eu tô aqui porque eu acredito que o pouco conhecimento que eu tenho pode ser útil para você que está me assistindo. Para responder se Deus odeia, o melhor caminho que a gente faz é procurar na Bíblia se ele falou alguma coisa sobre o assunto. Isaías 61:8 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. O texto tá na tela para vocês. E aqui a gente começa a responder a Pavineto. Se Deus é amor, como pode ele odiar? Essa é a primeira questão filosófica da coisa. Antes de entrar na questão filosófica, eu quero entrar na questão testemunho. Deus testemunha de si mesmo. Deus fala. Ele é uma pessoa e ele fala por conta própria aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, aquilo que ele é, aquilo que ele não é. Então, quando nós vemos na Bíblia algum autor dizer assim diz o Senhor, tudo que ele vai falar dali para frente, dentro do parêntese assim diz o Senhor, é a palavra de Deus pura, verdadeira, simples, sem mácula, sem alteração. Tá bom? Tudo que tem ali depois do assim diz o Senhor é Deus falando para a humanidade, é Deus falando a respeito dele próprio, que tem muito mais peso do que quando Davi fala sobre Deus, do que quando Pedro fala sobre Deus, do que quando Jó fala sobre Deus. É diferente de quando Deus diz eu sou, assim ou assado. E nesse texto ele é especial porque Deus diz eu amo e eu odeio. Tá bom? Então saiu da própria boca de Deus que ele odeia algumas coisas. Tá bom? E a gente vai continuar falando sobre essa realidade aqui. Deus ama e ele odeia.
Como pode a fonte de todo amor odiar alguma coisa? Paul Washer fala em uma ministração a respeito disso, e eu vou pegar o exemplo que ele dá, porque foi quem me fez refletir sobre o assunto. Agora a gente vai sair um pouco da escritura e vai agora para a filosofia. O ódio, ele é uma das faces do amor. O ódio, ele não é algo averso. Por exemplo, eu amo e aqui eu tenho o ódio. Eu tenho o bem e aqui eu tenho o mal. É uma força contrária à outra. Não. O ódio, ela é uma das faces do amor. Tá entendendo? O ódio, ele é uma das faces do amor. Quem ama, naturalmente, odeia. E eu vou provar para você que está me assistindo que se você ama alguma coisa, com certeza você odeia outra. Por que que Deus ama a justiça e ele odeia a injustiça? Porque, ora, se eu amo a justiça, eu não tenho como amar também a injustiça, que é o oposto. Tá entendendo? Uma coisa tem que anular a outra. É algo simples. A pergunta, se Deus é amor, como pode ele odiar? É uma pergunta, Pavineto, esvaziada de profundidade. É uma pergunta que, por mais simples que pareça, irrelevante que ela seja, por que ela é irrelevante? Porque tem um monte de gente que não para pensar sobre o assunto. Acha que se Deus é amor, ele tem que amar tudo. Quem disse que Deus é amor, ele tem que amar tudo? Ele é amor e ele ama certas coisas. E tudo que fere as coisas que ele ama é alvo da sua objeção. É alvo da sua aversão. É alvo do seu descontentamento. É alvo do seu aborrecimento. Da sua indignação. Da sua ira. Vou usar o exemplo agora de Paul Washer. Paul Washer disse assim: a pessoa que ama beber, né, criancinhas, né? A pessoa que ama beber, criancinha, ama as criancinhas, ela vai odiar o aborto. A pessoa que ama gato vai odiar a situação de alguém tá batendo nos gatos, tá maltratando o gato. Não vai gostar nem da ação, nem da pessoa que tá cometendo uma ação ali naquele momento da ação. Naquele momento da ação. E Deus, ele tem uma lista infindável de coisas que ele ama e ele fala de coisas que ele repudia. É algo natural. Se Deus ama a verdade, ele vai odiar a mentira. Se Deus ama a paz, ele vai odiar a guerra. Não tem como você amar a paz e ao mesmo tempo amar a guerra. Não existe isso. Não tem como. É ilógico. Então, Pavineto, sim, Deus, o Deus que é amor, ele também é ódio, ele também é ira, ele também é descontentamento. Como, em qual situação, sobre quais circunstâncias, o que ele odeia? Ele odeia tudo que for contra a verdade, tudo que for contra o bem-estar, tudo que for contra, digamos assim, o amor. Eu vou fazer melhor, eu vou dar uma lista aqui do que a Bíblia diz que Deus odeia. Acho que mais claro do que isso é impossível. Não vou ter como ser mais claro do que isso aqui. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Ou seja, coisas que ele detesta, que ele não gosta. Olhos altivos. O que é olhos altivos? Orgulho. A pessoa que se sente acima das outras. A pessoa que trata as outras com desdém. A pessoa que acha que é melhor do que todo mundo. A pessoa do nariz em pé, que a gente chama assim, né? Pessoa orgulhosa. Deus não gosta. Por que Deus não gosta? Porque Deus gosta da humildade. Ele ama os humildes. Ele gosta da humildade. Quem pratica humildade está debaixo do olhar positivo de Deus. Língua mentirosa. O que é língua mentirosa? A pessoa que fica falando mentira. Por que Deus odeia a pessoa que fica falando mentira? A pessoa que ama a prática da mentira, ela está debaixo do descontentamento de Deus. Por quê? Porque Deus ama a verdade. Mãos que derramam sangue inocente. O que é o cara que mata inocente? A pessoa que mata inocente. Por que Deus odeia isso? Porque Deus é a favor da vida. Coração que traça planos perversos. É o que? A pessoa que fica maquinando mal contra o outro. Deus não gosta. Agora eu pergunto para você, Pavineto, e para quem está me assistindo, se você gosta dessas coisas.
Você gosta? Alguma coisa dessas coisas que Deus está odiando aqui, você é a favor delas, é? Você é a favor da mentira? Você gosta quando mentem pra você? Você gosta quando o cara trata você como se ele fosse superior a você? É agradável a você? Você gosta? Você bate palma pra quem faz isso? O que você acharia de Deus se eu dissesse que Deus gosta disso? Porque ele é amor, ele tem que amar essas coisas também? Não, ele é amor e porque ele é amor, ele odeia essas coisas. A gente vive num universo onde existe o bem e o mal. Onde existe a bondade e a maldade. Quem ama a bondade vai odiar naturalmente tudo que pertence à maldade. Agora, como é que a gente pode dizer assim? O que é que nós cristãos falamos bastante, apesar de não ter isso na Bíblia? O que é que a gente fala bastante? Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Porque o que que acontece? Deus odeia o ser humano, Pavineto. Não, Deus não odeia ser humano nenhum. Deus ama o ser humano. Agora, o que é difícil da gente conseguir entender é como Deus pode amar o ser humano e odiar o que o ser humano faz. Porque Deus odeia a mentira. Então, no momento que eu estou mentindo, naquele momento eu sou reprovado por Deus. Deus não está feliz comigo. Porque eu estou praticando, eu estou fazendo algo que ele odeia. Naturalmente, naquele momento, eu sou alvo do descontentamento de Deus. Tá entendendo? Naquele momento ali, enquanto ser humano, Deus me ama. Mas enquanto mentiroso, Deus me odeia. É natural, é um negócio simples assim. Qual é o convite de amor que Deus faz? Abandone a mentira, os mentirosos e me siga. Para me seguir é só você abandonar o mal. O texto está na tela, onde diz que Deus não tem raiva dos pecadores. Deus não quer que os pecadores todos se explodam. Deus não quer destruir o mundo inteiro. Ah, eu vou tacar fogo em tudo. Deus quer que as pessoas se arrependam. E arrependimento é uma palavra grega, metanoia, né? Tem origem numa palavra grega, metanoia. Pelo menos na filosofia cristã, na pregação cristã, tem origem na palavra metanoia. O que é metanoia, Pavinato? Metanoia é mudança de pensamento que desemboca numa mudança de atitude. Deus quer que a gente mude nossa maneira de pensar e passe a pensar de uma maneira que agrade a Ele. É simples, eu estou vivendo coisas, situações que Deus odeia, eu estou, naquele momento que eu estou vivendo aquilo, sendo alvo da repúdia dele, do ódio dele, do afastamento dele, do não querer que perto. Embora ele me ame e me queira perto, desde que eu abandone aquilo que ele odeia. O amor de Deus me convida à mudança, beleza? Deus quer que eu passe a deixar de fazer o que ele não gosta para fazer o que ele gosta, para que ele possa viver em amizade comigo. Esse é o convite do evangelho, velho. Não sei em que mundo vocês vivem não, velho. Vamos lá. Jesus morreu por todas as pessoas. Pausa. Olha que tema sugestivo lá. Ele bota orgulho e... Ai, polêmica, gente. Ele bota orgulho. Deus odeia o orgulho. E bota a palavra orgulho ni... Como é que chama, né? Ni formato de arco-íris, cara. Da cor do arco-íris. Então, subjetivamente, está dizendo que Deus odeia o movimento LGBT. Agora, veja, Deus odeia sim o movimento, não as pessoas. Tá entendendo? Deus odeia o pecado, não o pecador. Não o ser humano. Mas ele denunciou, ele foi contra o pecado. Quantas pessoas Jesus disse, vai e não peques mais? Jesus não disse, eu te amo, eu te protejo e continue vivendo a vida que você quer. Ele disse, eu te amo, eu te protejo, eu te perdoo, mas não peque para que não te aconteça coisa pior. Para com essa vida. Muda de vida. Nós precisamos ter um limite naquilo que é empatia. O cristão, o homem e a mulher de Deus, ama, abraça, cuida até o último fôlego de vida. Mas nós não vamos aceitar vida de pecado. Não podemos aceitar. Quero dar uma pausa aqui para comentar. Toda vez que a gente cristão fala, nós não vamos aceitar uma vida de pecado, nós não vamos aceitar isso e tal, passa a impressão para quem está ouvindo que a gente está dizendo, a gente não vai aceitar vocês. Não é assim.
Veja que a gente está falando, nós não vamos aceitar uma vida de pecado, não é expulsar da igreja quem for homossexual, não é expulsar da igreja quem for ladrão, não é expulsar da igreja o cara que adulterou, não é expulsar da igreja o cara que separou da esposa, não é expulsar da igreja o jovem que brigou na rua ali por causa de time de futebol, sei lá, qual o motivo. Quando a gente fala que nós não vamos tolerar uma vida de pecado, estamos falando do nosso discurso. Estamos falando que a gente sempre vai chamar atenção dentro do culto, dizer, cara, tu fez, tá errado, mano. Tu tem que parar de fazer isso, velho. Senão Jesus vem, tu fica. A vida do cristão é essa, esse chamado, essa chamada de responsabilidade, de dizer assim, aí, mano, tu que traiu a esposa, você tem que parar de fazer isso, cara. Você não pode fazer isso, você não pode bater na sua esposa não, irmão. Você precisa parar de fazer isso aí. O não tolerar, o não aceitar a vida de pecado é esse discurso que ele está fazendo. Tu viu ele pegar aí e botar alguém que seja homossexual para fora do auditório? Tu vê algum crente chegar na igreja e dizer, a partir desse momento todo mundo aqui que for gay vai embora? Não tem isso, cara. Não tem isso, mano. Tem o contrário, vocês que são homossexuais que estão aqui dentro, muda, se arrepende. Senão Jesus volta, você fica. Eu não tô falando para perseguir. Eu não tô falando para bater, para não responder, para não estar junto, para não trabalhar junto. Não tem nada disso, nós amamos. Temos que amar. Amar o drogado, amar o alcoólatra, amar o adúltero, do qual muitos de nós fomos um dia. Amar o homossexual, temos que amar. Temos que ter empatia, mas não significa que porque a pessoa é alcoólatra eu vou beber com ela. Que a pessoa é adúltera, eu também vou sair adulterando, porque eu amo. Então eu compartilho da promiscuidade que ela vive. Não! Eu preciso odiar o pecado. Eu preciso odiar a impureza sexual. Eu preciso ter ódio daquilo que Deus não criou de forma natural. Eu preciso ter nojo. Eu preciso romper na minha vida, não deixar que isso entre na minha casa, na mente dos meus filhos, das minhas crianças, no meu casamento. Eu não posso tratar com naturalidade aquilo que Deus repugna. Deus falou, não vai entrar no meu reino quem faz essa prática. Imagine Deus criar Adão, e criou outro Adão, e fala assim, multiplique-se. Não tem como. Deus não criou isso. Não faz parte do plano de Deus, que é natural. É natural. Tudo que Deus faz é natural. Ele tem um ciclo. Ele tem uma forma. E o que se rompe nisso é promíscuo. É rebelião. É orgulho. Deus abomina. Quem está pegando essa palavra comigo aqui? Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne. Com o quê? Com as suas paixões e os seus desejos. Ele não está dizendo que nós não temos paixões na carne. Ele está dizendo, você tem, eu tenho, todos nós temos. O que ele está dizendo é, mata essa carne. Ah, então quer dizer que eu vou viver infeliz a vida inteira? Preste atenção, como esse pastor é humilde. O André Valadão, bem humilde na sua pregação, cara. Eu penso que ele é infeliz em dizer que a gente tem que odiar tudo que for antinatural. Porque nessa frase, quando ele diz que tudo que foge da naturalidade a gente tem que odiar, naturalidade é da natureza, vamos dizer assim, né? A gente precisa odiar, acaba ofendendo quem é homossexual e se sente fora da caixa. Tá entendendo? Mas nesse momento aqui, gente, como o Pavineto falou, então Deus me odeia, então todo mundo vai me odiar, os crentes vão me odiar. Tá entendendo? Não estamos falando aí de pessoas. O André Valadão, ele não está falando da pessoa, ele está falando da prática. O tempo inteiro na ministração ele fala da prática, não deixar na nossa vida a prática, né? Não deixar entrar na minha casa. Quando ele fala não deixar entrar na minha casa, não é o homossexual que não pode ir na casa dele. Ele começou a ministração dizendo, gente, eu não tô falando pra gente deixar de andar com essas pessoas, eu não tô falando pra gente deixar de falar, deixar de trabalhar, deixar de conviver, eu não tô falando pra gente persegui-las, eu não tô falando pra gente oprimi-las, eu estou falando pra gente se manter firme na nossa fé e falar que Deus não gosta daquilo. Eu estou falando pra gente não deixar entrar na nossa casa a filosofia. Porque esse é o meu desejo, você não vai viver infeliz. Só Jesus pode preencher o seu coração. Não é um casamento hétero que faz uma pessoa feliz.
Quem colocou na sua vida achando que só porque o sexo entre homem e mulher você vai ser pleno? Não vai ser pleno. Se fosse, não tinha tanto divórcio igual tem no mundo hoje. A única realidade que faz uma pessoa plena é a presença do Espírito Santo, é Jesus na vida dele. Então toda paixão na minha vida tem que ser crucificada, tem que morrer. Deus odeia o orgulho. Eu e você temos que abominar da nossa vida. Abominar. Não aceitar. Sermos contra na nossa vida. Na nossa vida. Na nossa vida. Na nossa vida. Pausa, gente. Eu botei essa edição aí bem lentinha, que é para você perceber que ele está falando de práticas e não de pessoas. Primeiro, Deus odeia o orgulho, sim. Por que ele odeia o orgulho? Porque ele ama a humildade. O orgulho, gente, tá escrito aí na tela. O orgulho foi o pecado pelo qual Satanás caiu do céu. Tá entendendo? Então, Satanás é orgulhoso. E todo mundo que é orgulhoso é parecido com o diabo. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se o nosso Deus ele é manso e humilde, é óbvio que ele vai odiar a altivez, os olhos altivos. Ele vai odiar a pessoa orgulhosa. Ele vai odiar o orgulho em si. Você está entendendo? Então, dizer que Deus odeia o orgulho é fato. Agora, Deus odeia que orgulho? Se eu disser assim, eu tenho orgulho de ser da Assembleia de Deus, Deus está odiando. Se eu disser eu tenho orgulho de ser protestante, Deus vai olhar e vai dizer, cara, você está errado. Eu estou odiando isso aí. Se eu disser eu tenho orgulho de ser católico, Deus vai odiar do mesmo jeito. Se eu disser eu tenho orgulho de ser gay, orgulho hétero, Deus odeia do mesmo jeito, porque Deus não gosta do orgulho. É uma descaracterização de Deus. É a perca da imagem de Deus em você. Quando você é orgulhoso, você está perdendo a imagem de Deus em você. Por isso que ele odeia, ele acha repugnante, ele acha errado, cara. Que ele não gosta de orgulho. E eu pergunto pra você, tu gosta de alguém orgulhoso? Você gosta de estar com um orgulhoso? Você convidaria uma pessoa orgulhosa pra almoçar na sua casa? Tá entendendo? E por aí vai. São coisas que, quando a gente parar pra se entender de verdade, eu acho que quando se fala de igreja, as pessoas já querem pegar porrete pra dar cacetada porque lembra da Inquisição, tá ligado? Eu vou concordar com vocês que se a gente deixar maluco no poder, dá uma nova Inquisição sim. Se a igreja deixar, cara, a gente doida subir pra virar pastor e etc, é possível ter uma Inquisição. Se subir um papa doido aí, mano, pode ter uma Inquisição. Tá entendendo? Então eu entendo o temor que os homossexuais têm quando a gente fala que a gente precisa combater. Não estamos falando das pessoas, estamos falando da ideologia dentro da nossa casa. Tá entendendo? Não tem nada a ver com fora. Vocês fora podem viver como quiser. Agora, se vocês que estão fora quiser estar dentro com a gente, precisa obedecer ao que o nosso Deus mandou. É só isso, cara. Não tem nada demais. Agora, tem crente doido fora falando um monte de besteira? Tem, cara. Infelizmente tem, gente. Como tem um monte de LGBT aí falando coisas que nem todo mundo que é gay concorda, cara. Que é extremista. A gente não pode ser extremista de nada nenhum. Nem de religião, nem de nenhum movimento cultural, nenhum movimento social. Tá entendendo? Nem feminismo, nem machismo, nem red pill, nem um monte de trem aí que, se a gente for pros extremos, não vira um ser humano saudável. Tá bom? Essa aqui é a verdade. Vamos procurar ser humano saudável, tentar entender o contexto de cada frase, de cada coisa, pra gente não estar cometendo o pecado da calúnia, né? O André Valadão não estava falando que odeia gay, ele estava falando que nós, quanto cristãos, precisamos odiar a prática pecaminosa, tá bom? Não tem nada a ver com pessoas, mas a prática pecaminosa a gente precisa odiar na nossa vida. Não tem nada a ver com a vida dos outros, tá bom? Até mais, até a próxima, se Deus quiser. Foi um prazer ter vocês aqui, tamo junto. Se quiser sugerir temas pra gente estar conversando aqui no canal, pode sugerir. E é isso aí, tamo junto.